Desculpem. Gente boa, graça e paz. Eu estou aqui no meu quarto e aproveitando, eu gostaria de falar algo da parte de Deus, me baseando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 22, vai até o verso 28. Paulo ele estava em Atenas, pregando a palavra. E quando os atenienses perceberam o que ele falava, levaram ele até o Areópago para que ele pudesse se explicar o que ele estava trazendo de estranho, porque o povo não compreendia, o povo era um povo muito religioso, de modo que havia muitos panteões lá, vários templos. Numa oportunidade, Paulo, andando naquele lugar e percebendo a religiosidade deles, e Paulo contemplava aqueles templos enormes, que alguns deuses, era uma infinidade e variedade de divindades, e Paulo viu um altar onde estava escrito que não havia nenhuma imagem em cima, mas estava escrito ao Deus desconhecido. Mas o que me chama a atenção de fato não é nem o que está escrito em Atos dos Apóstolos, são o que de fato ocorreu na história. Alguns historiadores contam que alguns séculos antes de Paulo ir a Atenas, aconteceu uma grande praga naquela cidade de Atenas, de modo que, quando veio se intensificando, muita gente morreu naquela época. E como eles eram de fato religiosos, aqueles deuses, eles atribuíam essa praga como algo que fosse de um Deus que estava enraivecido. E eles tinham essa ideia de que algum Deus estava aplicando sobre eles algum castigo. E eles, pensando assim, chamaram os sacerdotes para que viesse explicar, para que eles pudessem ter algum jeito para poder resolver aquilo, que eles pudessem se explicar de fato a origem daquele mal. O que aconteceu é que eles resolveram fazer algo, porque eles precisavam saber qual Deus estava enraivecido para que eles pudessem aplacar esse Deus para que cessasse essa plaga. Só que eles fizeram vários rituais durante meses, e eles já estavam tão angustiados com aquilo, porque nada mudava. O que acontecia era que se intensificava mais, de modo que eles já estavam perplexos e não imaginavam o que fazer. Só que alguns deles começaram a perguntar e questionar: será que existe algum Deus que é maior desses que temos aqui nesses templos, nesse panteão, ou que seja até mais forte do que todos esses deuses juntos, em que a gente não temos de fato uma noção de quem é, não sabemos o teu nome, não temos nenhuma referência, e o que a gente pode fazer, quem sabe, se nós tentarmos aplacar qualquer coisa, fizermos como oferenda a esse Deus, quem sabe ele pode fazer com que todo esse mal, que toda essa raiva que ele está aplacando sobre nós possa cessar. E eles resolveram fazer isso. E quando eles fizeram, eles resolveram a ofertar esse Deus com a intenção de que o mal acabasse, e realmente acabou. Cessou-se aquela maldição e aquela praga. E eles, não tendo como fazer referência a esse Deus, ou melhor dizendo, fazer alguma escultura para que pudesse fazer uma silhueta desse Deus, porque eles não tinham noção de quem era, embora eles tivessem ciência de que ele era poderoso, porque foi o único de todos que eles tinham ali, que fez com que cessasse toda aquela praga, todo aquele mal. E eles, não tendo como fazer essa referência, eles criaram um altar e escreveram no altar uma frase escrita: ao Deus desconhecido. E Paulo, quando ele passa, diz a palavra, quando ele passa no lugar de Atenas, diante de todo aquele panteão todo, ele viu esse